Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Imersus. Hoje estamos reunidos com o Dr. Igor Oliveira Alhadef, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e o Dr. Antônio Pereira Silva, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Sejam muito bem-vindos. O Conselho Municipal de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, o SUS, e fiscaliza a implementação de políticas públicas, inclusive em seus aspectos financeiros e econômicos. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, doutores. Sejam muito bem-vindos. O Ministério Público agradece a presença de vocês com essa colaboração no nosso projeto Imersus. E hoje nós temos a honra de fazer com que a população, através de vocês, conheça como funciona o Conselho Municipal de Saúde, de que forma ele é estruturado, certo? Porque a população de São Luís, na sua maioria, ela precisa conhecer toda a estrutura SUS aqui no estado do Maranhão. E vocês são pessoas importantes para esse projeto e, além disso, vocês são informantes necessários desse Conselho Municipal para a nossa população. Então, vocês, por favor, fiquem à vontade, sejam bem-vindos e apresente à população como funciona e como se estrutura o Conselho Municipal de Saúde aqui no nosso estado. Primeiramente, obrigado pelo convite, doutora Elizabeth, Mariano também. Para a gente foi uma honra receber esse convite, né? A valorização do Conselho Municipal de Saúde, a divulgação do que é Conselho Municipal de Saúde é muito importante para toda a sociedade. Então, eu acho que o Ministério Público está cumprindo a sua função institucional, uma vez que traz as outras instituições que também estão na mesma perspectiva, no mesmo objetivo de melhorar a condição de saúde da nossa população. E aí a gente, nesse bate-papo aqui, certamente a gente vai ter muita coisa a agregar, colaborar e esclarecer para quem está com o interesse de saber o que é o Conselho, o que faz, porque é importante isso. Processo de divulgação. Quando a gente não tem divulgação, as pessoas não sabem o que a gente faz e muitas vezes também não sabem como auxiliar, porque o Conselho Municipal de Saúde é um órgão que ele é agregador da própria população no processo de fiscalização e não só fiscalização, porque esse conceito de fiscalização já mudou muito. É o papel também colaborativo e participativo para que aquelas ações e políticas de saúde sejam implementadas. Passo um pouquinho a palavra para o seu Pereira também, das considerações iniciais. Doutora Elizabeth, doutora Mariana, nós, em nome do Conselho Municipal de Saúde, queremos agradecer pelo convite formulado às nossas pessoas. Nós que representamos a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde, nós temos essa obrigação de estar sempre em contato com as autoridades. Podemos dizer que consideramos o Ministério Público como um dos nossos parceiros, onde nós não temos condição de alcançar. Vamos chegar ao Ministério Público e o Ministério Público vai nos ajudar a resolver muitos dos nossos problemas. Por isso, estamos aqui à disposição para colaborar e estarmos sempre juntos nessa lida que não é só nossa, também é do Ministério Público, que é uma instituição parceira que sempre se coloca à nossa disposição para resolver os embates, os problemas e encontrar as soluções devidas. Isso. E como se estrutura o Conselho Municipal de Saúde? Existe uma lei municipal que institui o Conselho Municipal? Como é que ele nasce? Perfeito, doutora Elizabeth. Primeiro, sua pergunta foi a mais importante de todas, porque às vezes a sociedade nem sabe que existe um arcabouço legal do Conselho. E essa estruturação legal, ela começa lá em 1990, quando a gente tem a Lei 8.080, que dá o dinamismo do que é o Sistema Único de Saúde, e a Lei 8.142, que também é de 1990, que ela regulamenta duas instituições do Sistema Único de Saúde permanente, que é o Conselho Municipal de Saúde e as Conferências Municipais de Saúde, que também a gente vai falar mais pouquinho. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão que ele vem de uma lei federal legal, que todas as instâncias de governo têm que ter. Federal, que é o Conselho Nacional de Saúde, estadual, que é o Conselho Estadual de Saúde, e
municipal, que é o Conselho Municipal de Saúde. Vocês representam o Conselho Municipal de Saúde. De São Luís. Então, aqui de São Luís, então existe o Conselho Municipal de São Luís, Sim. existe o Conselho Estadual do Estado do Maranhão. Maranhão. E o Conselho Nacional. E o Conselho Nacional. Cada município, então, tem que ter o seu Conselho Municipal de Saúde. Todos os 217 municípios do Maranhão e tantos outros do Brasil, todos eles têm que ter o Conselho Municipal de Saúde, que serve justamente como órgão popular para esse processo de amadurecimento da política de saúde, o monitoramento permanente. E é importante a gente saber que o Conselho tem essa legislação federal, mas todo Conselho Municipal tem uma lei municipal também. No nosso caso aqui, a Lei 6.020, que ela é de 2015, que ela regulamenta, né? Na verdade, ela alterou uma lei que eu até anotei aqui, que é a Lei 3.267 de 93. Foi a primeira lei do Conselho. E, logicamente, ao longo do tempo, né, vai se aperfeiçoando. E a última alteração foi a de 2015. Então, lá tem as atribuições do Conselho, tem a competência, tem a composição, né, uma lei muito importante. E nós também temos o regimento interno, que é um decreto municipal que regulamenta todo o funcionamento do Conselho. O que se faz, como é a forma de eleição, quais são as atribuições, ela também faz uma... E quais são as atribuições principais do Conselho Municipal de Saúde? Pronto. As atribuições principais, como lhe disse, é um órgão permanente, inicialmente de fiscalização. Ela é uma fiscalização das ações de saúde que os gestores querem promover. É um órgão de fiscalização do financiamento da saúde, que também é muito importante. Sem financiamento a gente não consegue executar a ação de saúde, e também é um órgão participativo da construção dessas políticas de saúde, uma vez que a cada 4 anos nós temos que fazer as conferências municipais de saúde. Igor, o que é a Conferência Municipal de Saúde? A cada 4 anos, e a legislação 8.140 prega isso, nós temos que fazer conferências, discussões com toda a sociedade para construir o Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde que tem vigência por 4 anos. E esses próximos 4 anos, por exemplo, esse ano é o ano de conferência, a gente também vai já falar isso, é o ano de construção desse Plano Municipal de Saúde, onde a comunidade dá sua impressão da saúde atual e constrói propostas para que ela possa melhorar. Né? Então, por exemplo, nós já fizemos as pré-conferências municipais de saúde, que São Luís tem esse diferencial. A gente faz de forma capilarizada nos distritos. Nós temos aqui 7 distritos sanitários. Então, nós fizemos pré-conferência em todos os distritos para que a gente pudesse estar lá mesmo na comunidade, compreendendo em cada distrito qual é a sua realidade local. Essas propostas a gente vai juntar todas, vamos sistematizar e nós vamos levar para a Conferência Municipal de Saúde, que é a maior, que vai acontecer no dia 28 e 29 desse mês de agosto. Então, é muito importante que nesse momento a sociedade possa participar. Haverá certamente convite para o Ministério Público também participar, e aí nós vamos estar aprovando as propostas que a comunidade tem como prioritária para que o gestor possa estar implementando. Então, após essa conferência, a elaboração de um relatório final, cheio de propostas prioritárias, e nós encaminhamos para os gestores, para o Ministério Público, para a Defensoria, inclusive para o governo do estado do Maranhão, através do Conselho Estadual de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, porque como São Luís, ele tem, vamos dizer, uma abrangência muito grande de pactuações de vários interiores do estado do Maranhão, a gente compreende que o estado também tem algumas propostas que têm reflexo para eles, né? Sim. Então, o São Luís hoje como capital, ela serve de vetor para vários tipos de atendimentos especializados, como por exemplo oftalmologia. Oftalmologia nós só temos em São Luís, certo? Então, algumas propostas vêm nessa questão de especialidades. Então, assim, a conferência é importantíssima. Então, o controle social, o Conselho Municipal de Saúde, ele serve como esse vetor de discussão ampla da sociedade. E ele é muito importante por um outro fator. Ele é formado por 3 tipos de segmentos, que são os gestores, né, que trabalham na gestão, os trabalhadores da saúde,
porque os trabalhadores também participam desse processo de construção, e o dos usuários, ou seja, ele tem um segmento aqui de tripé. Então, tanto gestores como trabalhadores e usuários, eles participam ativamente desse processo. Então, por exemplo, de gestores, nós temos a Secretaria de Educação, por exemplo, que faz parte do segmento de gestores, nós temos a Superintendência de Vigilância, nós temos a UFMA, que a gente entende que a academia ela é importante nesse processo de amadurecimento de construção. A UFMA produz muito material científico, né, para as nossas atividades. A gente tem no lado dos trabalhadores, temos o CRM, temos o Conselho de Enfermagem, que é uma categoria enorme. Enorme. Nós temos até os maior do que os médicos, né? Nós temos várias categorias sindicais importantíssimas no nosso Conselho de Farmácia, né? No lado dos usuários, a gente tem vários movimentos sociais da luta contra a periferia de movimento da população de rua. Nós temos também os conselheiros distritais, representantes de cada dos 7 distritos participando do nosso conselho. Então, assim, nós somos hoje 44 conselheiros titulares e 44 suplentes. É um dos maiores do Brasil. Eu consultei, por exemplo, de São Paulo, né? Eu não sei se eles tinham 20 titulares e 20 suplentes. Então, São Luís tem uma estrutura muito boa, né? E graças a Deus, outra questão que a gente tem também muito positiva é a estrutura física. A senhora está convidada para conhecer. Nós, do Conselho de São Luís, nós somos um dos poucos conselhos que tem uma estrutura física, uma sede própria, né? Às vezes o conselho, infelizmente, no estado do Maranhão, carece de uma estrutura mínima para discutir, fazer suas atividades, ter o auditório, e isso acaba que dificulta muito, né, o trabalho do controle. Mas aqui em São Luís a gente tem estrutura. Nós temos segurança, nós temos computador, nós temos ar-condicionado. E onde fica a sede de vocês? Na Alemanha, no Caratatila, né? Essa sede é uma sede também, o seu Pereira pode falar melhor do que eu. Rua da Vitória, número 72. E já estamos lá desde quando, Pereira, tu se recorda? Eu não recordo. Foi antes de eu entrar. Mas quem fez o abaixo-assinado para a gente adquirir essa sede própria fui eu. Bem, Seu Pereira participou da construção do controle social no Maranhão e da estruturação do Conselho. e quais são as maiores demandas de todas essas comunidades de políticas públicas voltadas para a saúde que vão até o gestor municipal? Olha, a gente tem uma série de demandas, né? Demandas específicas e demandas estruturais. As demandas estruturais, a gente tem avançado muito. Não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente tem tido uma série de reformas nas nossas unidades. Então, essa requalificação, ela está sendo muito importante para a população de São Luís. Para a senhora ter noção, desses últimos 2 anos já foram reformadas cerca de 36 unidades. A gente acompanha isso mensalmente. Para você ver como é importante a informação, doutor Pereira e doutor Igor. Porque parte do princípio de que todas essas reformas estruturais que estão ocorrendo nas unidades de saúde são unicamente iniciativas do gestor. Quando por trás disso, a gente vê que tem um Conselho Municipal de Saúde, né, reivindicando essas reformas. Perfeito. E pouca população sabe, porque quando se apresenta na sociedade, né, quando se apresenta o quadro de reforma, o que você diz assim? Então o gestor está trabalhando, né? Ele está trabalhando, é certo. Mas por trás disso houve todo um trabalho feito pelo Conselho Municipal de Saúde, não é isso? É um trabalho conjunto, né? Lógico que o gestor, ele está tendo uma das maiores intenções, né? E a gente que acompanha a saúde há bastante tempo, a gente vê que a saúde tem avançado muito. E a Secretaria de Saúde, ela tem um espaço muito, muito aberto para o Conselho. Nós temos reuniões periódicas. E isso, para a gente que é controle social, é muito bom, porque nem todos os lugares a gestão ela tem uma abertura para o controle social. Geralmente se tende que é um para o lado, um para o outro. E lá não, as nossas reuniões, quando a gente convoca as reuniões, vem quase todos os técnicos da secretaria e escutam a gente. Tantas ações que já foram implementadas, porque a gente escuta a comunidade. Então, essa participação tem sido muito importante para esse avanço.
Então, assim, como eu digo, o seu Pereira é a prova disso. Não tem mais aquela questão de segregação, conselho para um lado, gestão para o outro, Ministério Público, que antigamente era muito assim. E antigamente o pessoal, até, pelo menos a nossa experiência, buscava o Ministério Público, todo mundo já ficava alarmado. Hoje em dia as pessoas querem buscar, inclusive para a gestão. Quando tem alguma dificuldade, né, a gente, Ministério Público, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, essa participação conjunta, ela tem sido muito importante para o amadurecimento. Quiçá se isso fosse espalhado para todos o estado do Maranhão. Eu tenho, por exemplo, a gente tem vários grupos de WhatsApp, né? E a gente tem um, por exemplo, de presidente de conselhos municipais. E a luta que eles percorrem todos os dias não é fácil. Porque tu tem, às vezes, perseguição política, tu tem, às vezes, o enfraquecimento do conselho, tu tem N situações ali. A Câmara Municipal não participa? Olha, a Câmara Municipal deve participar, inclusive eles têm uma comissão de saúde interna, né? Alguns vereadores participam, outros nem tanto. Então, assim, a gente até reiteradas vezes manda convites para participar, inclusive das nossas conferências, mas a gente ainda não teve aquela adesão necessária, né? É importante que a gente possa estar amadurecendo esse estreitamento da Câmara, né? E de outras tantas instituições que podem estar agregando também conosco. E quais foram os últimos avanços que esse Conselho Municipal teve, doutor Pereira, dentro da estrutura da gestão municipal? Olha, nós tivemos um grande avanço, que hoje o Ministério da Saúde cobra para todos os 5.564 conselhos municipais existentes do Brasil. Nós somos o pioneiro. Todas as nossas unidades de saúde, cada uma delas tem um conselho local, chamado Conselho de Unidade. Esses conselhos de unidade, eles formam os 7 distritos. Cada distrito tem 2 representantes na composição do Conselho Municipal. Então, em um município de 1.037.665 habitantes, nós temos esses 7 parceiros que nos traz a informação dos distritos da zona rural. E isso é importante. É tanto que as nossas conferências começam nos distritos. Além dessa realidade, nós temos parceria com a região Macro-Norte de Saúde. A região Macro-Norte de Saúde, ela é composta por 113 municípios. Todos esses 113 municípios, eles têm a pactuação aqui com São Luís e eles são atendidos por São Luís. Isso é uma realidade. Quando hoje o Ministério da Saúde cobra de todos os municípios e estados, nós temos conselhos locais há mais de 15 anos. Então, isso é uma realidade. Foi na gestão do Dr. Zé Márcio Leite, quando foi secretário adjunto de saúde, que nós fizemos essa composição. Hoje, além da saúde ser descentralizada a nível nacional, ela em São Luís também é descentralizada a nível municipal. Esses coordenadores de distritos fazem reuniões mensais, assim como nós fazemos no Conselho Municipal. E toda a informação eles nos trazem. Além de trazer as informações, se tem algum problema dentro da área de abrangência deles, que eles não têm condição de atender, por exemplo, vem para o Conselho Municipal. Diga assim, um problema que possa ter dentro da área de abrangência e que eles levam ao Conselho Municipal por incapacidade de resolver sozinhos. Um exemplo. Olha, são tantos que é difícil a gente elencar, porque no município, com a densidade geográfica tão grande quanto a nossa, que nós temos 130 unidades de saúde. Além disso... E na capital, dentro do município de São Luís, nós temos 100 e quanto? 130 unidades de saúde só municipais. Só municipais. Dentro desse quadro, são os hospitais, unidade mista, UPAs, posto de saúde, unidade básica de saúde, UPAs, e distritos
É muita coisa. sede de distrito. Além disso, como eu já falei, nós atendemos toda a região macro-norte, que são 9 regiões de saúde com 113 municípios. E como é feita essa pactuação com municípios, com esses 103 municípios? Em que consiste essa pactuação? Essa pactuação, É uma troca de... Não. Essa pactuação é na média e alta complexidade. Tá. Porque nós temos regiões que os municípios são pequenos. Então, eles não podem ter, mesmo que eles reivindiquem do Ministério da Saúde, eles não podem ter aquele atendimento necessário dentro do município por ser pequeno. Então, eles têm que procurar referência. E como eles não encontram a referência dentro da própria região, eles pactuaram a média e alta complexidade com São Luís. Então, além de Mas o custo desse atendimento na alta e média complexidade fica todo por conta do município de São Luís ou há uma contrapartida dos municípios pactuados? Não, tem contrapartida. Tem contrapartida? Só que Eu acredito até que a contrapartida precisa ser revisada, porque ela está muito antiga. São Luís fez uma pactuação em 2004, que é chamada PPI. Nessa PPI, tem a relação de todos os municípios. Para cada município tem a relação dos procedimentos que São Luís vai ficar competente e tem o financeiro para fazer essas atividades. Só como o seu Pereira falou, ela é de 2004. 2004, além dos valores terem sido outros, e hoje tudo já aumentou-se de um mês para o outro, aumenta, imagina de 2004 para cá. Alguns procedimentos, por exemplo, para município tal, vão ser destinados 10 procedimentos. Esse quantitativo, a meta qualitativa, vamos dizer assim, ela mudou. Hoje o município faz não sei tantos procedimentos, 1000 procedimentos, e o financeiro continua sendo o mesmo. Por isso o desafio, e a promotoria de justiça, através da doutora Glória Mafra, ela tem encabeçado também, que também é uma grande parceira do Conselho, essa discussão para tentar fazer essa repactuação, porque senão o São Luís continua com o mesmo valor recebido, né, durante todo esse tempo, e a demanda ela só crescendo. Mas aí o município pactuado, ele tem que destinar quantos por cento dentro dessa pactuação ao município de São Luís? Vai depender do quantitativo de procedimentos que está escrito nessa pactuação e o valor que foi destinado à época. Aí vem para o nosso teto. Então é importante e está sendo feito esse trabalho, né? Já está tendo doutora Glória. Doutora Glória, então o município, Secretaria de Estado da Saúde, os municípios, porque sem os municípios também não é nada possível. Sim. Porque se o município também não informar qual é a sua real oferta e aquilo que ele pode contribuir, fica na mesma. Por isso que está demorando tanto para que isso seja revisto. Há um conflito de vários interesses que a gente tem que somar e condensar num só documento. Isso não é fácil. Fazer com todos esses municípios. Com certeza não é fácil. Mas tem avançado. De longe a gente já veio. Talvez agora, para os próximos meses ou próximo ano, a gente consiga formalizar isso. E dentro desse contexto das demandas vindas dos distritos, da população, diga assim, uma das demandas que mais foi marcante com a contribuição do Conselho Municipal para a saúde do município. Tem como vocês... Tem demandas que são as mais básicas e as demandas mais complexas. Sim. Então, por exemplo, o conselho local, o conselho de unidade, é muito importante a gente tocar isso, saber como é a configuração dele. O conselho de unidade é um conselho que ele também tem esses 3 segmentos que eu falei ainda há pouquinho. É formado pela gestão da unidade, pelos trabalhadores da unidade e pelos usuários que moram naquela comunidade. Então são coisas de mais... Aí eles têm reuniões mensais, né? Há um calendário dentro da unidade formado com a gestão, e nessas reuniões mensais tem a percepção da comunidade naquele momento, né, naquele retrato ali daquela comunidade, dos trabalhadores e da própria gestão. Sim. Então é colocado em pratos limpos ali tudo que pode ser aperfeiçoado e o que está dando certo também.
Então, por exemplo, uma gestora de uma unidade de saúde quer fazer uma ação na comunidade. Aí ela chama o controle social, chama os trabalhadores. Essa política é a mais correta, porque às vezes a gestão pensa uma coisa, mas nem sempre também o gestor mora no local. E a comunidade diz, olha, isso aqui não dá certo. E aí o gestor, ele tem a humildade de escutar o controle social e fazer de uma forma mais assertiva, até para o processo de divulgação daquela ação ser efetivada. Então nós temos essas situações mais básicas até as mais conflituosas. Algum tipo de situação da unidade, de algum serviço que não foi prestado a contento, que nós recebemos a reclamação de um usuário e a gente vai tratar com a gestão. Tratou-se com a gestão, foi superado, ok, não foi esperado, aí o coordenador daquele conselho local se reporta para o coordenador distrital. O coordenador distrital vai tentar encontrar uma alternativa de solucionar aquele problema. Não solucionou, leva-se para o Conselho Municipal de Saúde. Então a gente tem, não é que seja uma hierarquia, mas a gente tem etapas dentro do conselho, né, que elas fazem com que a gente tem uma capilaridade maior, porque apesar de nós sermos conselheiros municipais, 44, mas ainda é insuficiente para o universo que nós temos de mais de 100 unidades. Então, todas as unidades de saúde, a gente tem um conselho local lá. E esse conselho local lá, para estimulá-los, a gente tem processo de capacitações. Então, não adianta só eu ser conselheiro, eu tenho que saber o meu papel, até onde eu posso ir, às vezes eu posso não ir. Porque às vezes tem conselheiros, quando chega novato, às vezes pensa assim, não, eu vou logo no Ministério Público, eu vou logo dizer para a gestora fazer isso, é aquilo. E não é, o papel do controle social apesar de ser, vamos dizer assim, não ter uma técnica tão grande, mas ela segue um padrão, né? Um padrão de diálogo, um padrão de busca de melhorias e, em última instância, a gente tem, né, e essa composição do conselho é uma composição que é via eleição ou via indicação? Eleição, né? Nós temos 3 anos de mandato, né? E a cada final de mandato nós temos um processo eleitoral. Esse processo eleitoral, ele tem que ser divulgado no Diário Oficial, ele tem que ser divulgado para a comunidade. Então nós lançamos o edital, espalhamos em grupo de WhatsApp, botamos na imprensa, Diário Oficial e todos os meios possíveis, né? Infelizmente, o controle social, ao longo dos anos, ele teve um enfraquecimento muito grande, tanto por conta de algumas políticas que não foram feitas para fortalecê-los, quanto a própria sociedade, às vezes, está desacreditada nas instituições como um todo. E o Conselho, ele tem uma dificuldade maior, porque nós lidamos com problemas de panoramas gigantescos e não há remuneração para isso. Então você imagina uma dona de casa que tem seus problemas pessoais, seus filhos, seu marido, trabalho, se predispor a sair desse ambiente para ir discutir saúde, na visão dela é algo secundário. Que na nossa visão é algo primordial, porque se a gente não discutir isso, no momento que nós formos precisar utilizar o sistema pode não estar da forma como a gente quer. Então, eu até brinco muito lá com os conselheiros, que a gente, na verdade, tem uma missão de vida. Quer dizer que ninguém recebe remuneração para nada. Recebe, a não ser suas remunerações. Nem nas comunidades, nem no Conselho Presidente, por exemplo. Vocês não têm uma remuneração. Zero remuneração. É um trabalho voluntário. Então, e qual o caminho disso para o profissional? Olha, o trabalho que a gente tem é um trabalho quase que é o que eu falo, de missão. De missão. Porque seu Pereira, para sair, mora no Anil? Sim. No Anil, para vir para cá, para a gente estar falando sobre conselho, né? Tem que se deslocar, alimentação. Tudo por conta dele. Tudo por conta dele. Então, é essa dificuldade. Aí, seu Pereira falou ainda há pouco nos bastidores, né, da questão das reuniões híbridas. Foi uma das melhores coisas que a gente fez. Que o custo até diminui, né, doutor Pereira? Exatamente. A gente não tem esse translado até chegar ao conselho. Porque nós temos uma conselheira que mora na Estiva, no quilômetro 23.
Exatamente. Então, as reuniões híbridas, elas facilitam muito, né? A gente faz também elas presenciais. Aí eu faço questão sempre de levar um lanche, alguma coisa, porque eu entendo que a pessoa sai muito cedo de casa também. Cedo de né? casa, Então, é um papel que ele é voluntário. E as nossas conferências, graças a Deus, estão nos surpreendendo com um quantitativo muito grande de pessoas participando. E os conselheiros distritais, eles participam nesse processo de mobilização. Porque qual é a nossa narrativa? Olha, a gente chega na comunidade, a comunidade está lá reclamando. Beleza, agora é o momento de a gente rever a nossa condição de saúde. Então, sente aqui, contribua. Aí alguns espertos vão lá, participam, discutem. Da sua forma de expressar, expressa o que estão sentindo. E aí nessas conferências, por exemplo, nas pré, os técnicos da secretaria participam também. E é muito importante, porque o técnico vê a fala da comunidade onde ele precisa melhorar. Então, por isso que eu digo que esse tripé aí, gestão, trabalhadores, usuário, ele é um tripé perfeito para se evoluir no Sistema Único de Saúde, né? E graças a Deus, apesar das dificuldades, a gente tem conseguido ao longo desse tempo. Quando você fala de fiscalização, como é que se dá na prática essa fiscalização? Pronto. A gente tem vários mecanismos de fiscalização. As fiscalizações em loco, né, que os conselhos de unidade e distrito fazem muito bem. Há todos os meses visita desses conselheiros na unidade, e essas unidades são fiscalizadas, conversado com a gestão, a elaboração de alguns relatórios, né, e a gente tem essa visita em loco. E nós temos algumas outras fiscalizações que são os instrumentos de gestão. Então, por exemplo, para se executar uma política, há necessidade de aquilo estar escrito em algum lugar. E onde que ele está escrito? É no Plano Municipal de Saúde. Então, todos os anos, nós temos uma programação anual de saúde que ela diz o que o município tem que fazer durante aquele ano. E para o monitoramento dessas execuções, em lei, nós temos os relatórios quadrimestrais. Então, por exemplo, iniciou o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, é gerado um relatório quadrimestral. Esse relatório quadrimestral é encaminhado para o conselho, é apresentado, e o conselho, olhando aquele relatório quadrimestral, ele vai ver se aquilo que foi programado começa a ser cumprido. Ah, teve uma meta ou outra que não foi cumprida. Aí o conselho sinaliza, ó, gestão, a gente precisa melhorar nesse item para que a gente consiga cumprir ao final do ano todo aquilo que foi programado. E no final do ano, após cumprido todo aquele exercício de programação, gera-se o chamado Relatório Anual de Gestão, que é o RAG, que é um relatório que demonstra tudo aquilo que foi alcançado ou não alcançado durante o ano. E se o gestor não cumprir? Se o gestor não cumprir, acontece? Nós temos que ter primeiro a justificativa. Então, por exemplo, nos relatórios anuais de gestão, nós temos uma comissão específica no conselho que é chamada Comissão de Fundo, que ela faz uma análise sucinta, e aqui eu quero registrar o trabalho feito pelo conselheiro Jean-Marie, não sei se vocês já ouviram falar, da professora Silvia Viana, que está conosco há muito tempo, e todos os demais membros dessa comissão que se reúnem permanentemente para ficar analisando o cumprimento dessas metas. É um trabalho bastante difícil, porque é um trabalho muito técnico de alcance de metas, e a gente no conselho tem uma questão muito clara que às vezes determinados municípios ou conselho dizem assim, olha, não foi alcançado, eu vou reprovar. Gente, para o alcance ou não da meta, tem N circunstâncias que podem implicar. Então, por exemplo, nós vivemos no município de São Luís, que tem essa pactuação toda defasada. E essa pactuação da média e alta complexidade, ela leva praticamente todos os serviços complexos do estado do Maranhão. Em tese, os municípios deviam investir aonde? Na atenção primária. Aí São Luís tem que investir na atenção primária, tem que ser fortalecida, tem que investir na média e na alta complexidade. Nós temos 3 hospitais, ou 4 na verdade, de extrema importância para o Maranhão, que é o Socorrão 1, Socorrão 2, Hospital da Criança e Hospital da Mulher. Como é que eu posso dizer para o município de São Luís que nós vamos eventualmente reprovar as contas dele porque ele não alcançou determinada meta pequena, se eu sei que a complexidade que São Luís está direcionando de esforço, que não era para ele fazer em determinados casos, ele está tendo que fazer?
Um hospital Socorrão até outro dia faturava para o Ministério da Saúde, porque eu não sei se você sabe, mas um hospital de urgência e emergência, ele é um faturamento interno que ele apresenta para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde manda diante daquele faturamento. Faturamento que tu fala é faturamento assim de atendimento? De atendimento. Para cada atendimento, gera-se um formulário, e esse formulário é encaminhado para o Ministério da Saúde. Cobrir o custo. Mas esse custo é coberto com parâmetros em algumas coisas, como, por exemplo, quantitativo de leitos, quantitativo de profissionais. Então, por exemplo, o Socorrão 1, até onde eu vi a última vez, recebia cerca de 2 milhões por mês para as produções feitas. E não é contado gente que está, às vezes, no corredor, porque tem que ser acolhido, né? Sim. Não é um hospital porta fechada. Socorrão 1, por exemplo, é de 2 milhões mês. Para atender todo mundo que vem. Para atender todo mundo. Quanto é que gasta um Socorrão 1, por exemplo, mês? 16 milhões. Então, é uma diferença gigantesca, entende? Né? Entre o custo e aí tu tens... e o repasse. Pronto. E aí tu tens essa dificuldade com o Socorrão 1, tu tens essa dificuldade com o Socorrão 2, tu tens essa dificuldade com o Hospital da Criança, tu tens essa dificuldade... E como é que se faz, então, para cobrir isso aqui, esses 12 milhões? Recurso próprio. Recurso próprio. Certo? Então, por isso que na saúde, aí muita gente diz, Igor, vocês do conselho têm que ser mais incisivos com a gestão. Nós não temos como fechar olhos para a realidade do que está sendo feito. Então, imagina a complexidade do prefeito, tendo que reformar todas as unidades básicas, tendo que dar conta dos socorrões, tendo que dar conta dos procedimentos de média e alta complexidade que eu falei para a senhora da questão da pactuação. Então, é uma realidade que nós não podemos nos distanciar e fechar, não. Por isso, reprovar. Não tem como. Por isso, a finalidade da reprovação é suspensão de repasse de verbas? Depende. Quando a gente reprova, por exemplo, um relatório de uma gestão, e já houveram algumas reprovações no passado, como, por exemplo, salvo engano, em 2010, na gestão do antigo, então, prefeito João Castelo, né? Quando há uma reprovação, essa resolução ela vai para o Ministério, né? Todas as resoluções de aprovação ou reprovação vão para o Ministério. E o Ministério faz uma análise daquela reprovação e do que foi. Em havendo uma reprovação, o Ministério da Saúde traz uma auditoria in loco para verificar aquele ponto específico que foi reprovado. Né? E aí ele faz uma análise, detectando de fato não cumprimento, aí ele vai tomar algumas medidas que podem vir inclusive com o bloqueio de repasse. Então por isso que a atividade do controle social ela tem que ser uma atividade bastante equilibrada, e técnica. Bastante técnica, apesar de a gente não ter tantos técnicos, porque é a comunidade. Sim. Então como exigir que um usuário que representa uma determinada localidade, ele tenha uma técnica se ele não tem aquele estudo preparo? Mas nós tentamos, a gente faz capacitação para que ele tenha esse olhar, né? E essa capacitação que vocês fazem, quem vai pagar por essa capacitação? Aí entra a parceria que eu falei para vocês mais cedo, né? Nós temos a Escola de Governo do município. E a Escola de Governo do município, inclusive esse ano já está sendo programada mais uma capacitação, nós fazemos todos os anos, ela dispõe dos profissionais para capacitação, que podem ser indicados pelo conselho, as pessoas que têm renome. A gente monta junto uma grade curricular, que a gente compreende ser importante, e aí há essa disponibilidade do curso. E graças a Deus, todos esses anos a Escola de Governo tem sido muito parceira nesse sentido. Não só o conselho, mas outras áreas também. Porque se nós não tivermos capacitação, a gente fica numa situação complicada, porque tudo vai se atualizando também, né? Então é importante que a gente tenha assim essa capacitação. Nós fizemos ano passado 2 capacitações, uma capacitação foi ano passado, ou não retrasado, ano passado, para os conselheiros de unidade, porque não adianta nada quem está ali no dia a dia com o gestor não ter essa noção. Nós fizemos uma capacitação para o próprio Conselho Municipal de Saúde, que precisa estar também se atualizando. E foi muito importante. Só uma parte, porque nessas capacitações tem a renovação em cada mandato. A legislação preceitua que
em cada mandato do conselho tem que ter uma renovação de 30% das representações. Então, em cada mandato tem representações novas e, por isso, eles precisam também estar informados das necessidades da legislação, precisa estudar, porque vai saber como. Para analisar a prestação de contas sem estudar, sem conhecer a política. Então, é preciso estudar. Quer dizer, dentro do conselho, doutor Pereira, não tem um contador para fazer essa análise de contas? Não. Não É a temos própria contador. comunidade que faz. Nós temos, por exemplo, como eu falei, nós temos... Aí como é que ela faz sem um conhecimento técnico? Nós temos muitos profissionais que, apesar de não ter o conhecimento específico da área, por exemplo, um contador, mas tem uma experiência muito grande. Então, por exemplo, nós temos lá dentro o Conselho Regional de Medicina. Sim. Então vocês Certo? têm um corpo técnico. Não, nós temos conselheiros que têm uma instrução bastante qualificada. Nós, no nosso regimento, até a possibilidade de fazer consulta, por exemplo, a gente pode fazer, em havendo alguma dúvida, um expediente ao conselho, por exemplo, de contabilidade, para que ele possa fazer determinada análise. Para o advogado, para a OAB, entendeu? A gente tem essa possibilidade de parcerias. Mas nós temos muita gente capacitada. Então, por exemplo, nós temos o Conselho Regional de Farmácia. Consegue ver a questão da assistência farmacêutica. Nós temos o Conselho de Medicina, dos médicos. Nós temos o de enfermagem, que é muito atuante. Nós temos o Conselho Regional de Enfermagem, nós temos a ABEM, que é a Associação Brasileira da Enfermagem. Então, todas essas entidades e os representantes das suas entidades, eles contribuem efetivamente para a gente. Então, não fica prejudicado um olhar muito técnico. Nós temos agora também o Conselho de Fisioterapia. Então, está muito abrangente. Crefito. O CREFITO, né? Que é muito atuante aqui na capital. Muito atuante. Agora tem o CREF também, né? Tem um CREF que é Educação também. Física. Então, assim, a gente consegue desenvolver o trabalho. Igor, vocês ficam prejudicados por trabalho, por não ter uma questão mais técnica profunda? Não. Porque a gente consegue já, pela experiência que a gente tem, identificar aquilo que está no caminho certo, aquilo que não está indo muito bem. Agora, eu volto a dizer, há toda essa dificuldade externa que a gente precisa solucionar, e São Luís sozinho não vai conseguir. Sim. Então, a gente faz reuniões periódicas, por exemplo, com o Conselho Estadual, né, seu Pereira? Seu Pereira também é conselheiro estadual. O senhor integra os dois conselhos, doutor Pereira? Ele tem assento no Conselho Estadual e tem contribuído muito lá também, porque são pautas que elas acabam sendo comuns uns com os outros, né? O Conselho Estadual também tem feito uma atividade muito importante, porque imagina só você, e lá são menos conselheiros, né, seu Pereira? São 20? 28. 28 conselheiros dentro do Conselho Municipal. Estadual. O municipal tem mais de 40, né? Aí o estadual... Vamos ter que aumentar, porque o município aumentou 2 distritos. Então, nós Quais são os outros distritos? É o distrito da Cidade Operária e o distrito do São Francisco. Na verdade, houve uma fragmentação. Por exemplo, tem uma conselheira do Distrito Centro, conselheira Taurino, também bastante atuante. O Distrito Centro foi fragmentado entre Centro e São Francisco, mas não ficou em aberto essa lacuna, porque ela continua assistindo os dois, mas para efeito de divisão sanitária da Secretaria de Saúde houve essa divisão, né? Então, voltando ao Conselho Estadual de Saúde, que tem 20 e tantos conselheiros, fica responsável titulares e 28 suplentes pelo estado todo. Olha a dificuldade, né? Verdade. Então, também é um trabalho bastante difícil. Essa semana eu já fiz uma viagem anterior, saí daqui de noite, dormi em Pinheiro, fui para o Presidente Sarney, voltei, peguei o ferry 10h30 da noite, cheguei em casa 1h30 da manhã. Tudo um trabalho voluntário. Todo custo pelo senhor. Às vezes, quando tem custo, ajuda de custo de transporte e alimentação, né, Supremo? Nós temos a diária. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Vocês disseram aí que o Conselho Municipal de Saúde, ele trabalha na questão da reestruturação física das unidades de saúde da capital, né? E o que me chama a atenção é o Socorro 1, por exemplo. Ele está no prédio que inicialmente dizia-se que era tombado, mas hoje sabe-se que aquele prédio não é tombado. Há uma recomendação, há um trabalho do Conselho Municipal de Saúde no sentido de haver uma expansão
daquele prédio do Socorrão 1, ou então de construir um novo Socorrão 1, porque ali vocês sabem que a demanda cresce a cada dia e os leitos são poucos para atender a demanda. Ali acho que precisaria mais de uns 40 leitos, né? Mais de 20 leitos. Vocês têm trabalhado nesse ponto em relação ao Socorrão 1? Pronto, ó, Socorrão 1. Socorrão 1, se a senhora for hoje lá, ele está passando por uma grande reforma. Estive lá semana passada. São reformas que elas são periódicas e algumas de ampliação. Recentemente foi inaugurada uma ala junto com a Santa Casa para expandir. Mas aí quando você fala expandir, mas saiu daqui do Socorrão 1 e foi tipo assim, arrendar uma parte da Santa Casa. E estou falando dentro da estrutura física do Socorrão 1. Há como expandir, como crescer, ou então sair dali para um outro prédio? Eu confesso que eu não sei como é que está essa questão, a senhora falou ainda há pouco do tombamento, né? Isso daí eu trabalhei no Socorrão 1, em 2009, e sempre teve essa dificuldade. Eu não sei como é que está evoluindo essa tratativa, mas qualquer reforma no Socorrão 1, ela tem que ser uma reforma muito bem articulada. Por exemplo, nós estamos tendo a reforma do Socorrão 2. Sim, já estive lá. A reforma do Socorrão 2, e a diretora lá tem feito um trabalho, a Manuela, que é efetiva de carreira, atualmente diretora. São muito boas as meninas que trabalham lá. Estão tendo um trabalho assim de alta complexidade. Inclusive, elas estarão aqui no nosso próximo podcast. Então, que bom. Então, imagina só, você ter que assistir toda a população que vem, e você tem que fazer ao mesmo tempo uma ampliação, uma reforma. Então tem o Hospital São Luís hoje que está dando o suporte para algumas áreas, né? Enquanto o Socorrão tem a reforma, porque lá, não sei se a senhora sabe, mas passava-se uma fossa por baixo, era uma situação que poderia até desabar. Da nossa visita lá, elas nos informaram isso. Então é muito complexo. E o Socorrão, que também tem atendimento diário, tem que ser bem pensado. E o Socorrão, isso é a minha avaliação, tá? Tem um agravante maior, porque lá é uma autarquia. Sim. Por ser autarquia, a questão financeira e orçamentária também é um desafio para você fazer uma reforma desse grande porte. Então, o Socorrão, eu brinco muito. Porque as pessoas reclamam muito da estrutura física do Socorrão 1. Sim. Inclusive, é uma das questões mais feitas lá dentro do Ministério Público. Por que a senhora não entra com uma ação para fazer com que o prefeito construa um outro Socorrão 1 em outro lugar? Porque ali não tem mais como ampliar. Dizem que não tem mais como ampliar. Sim. Entendeu? Aí, por que a senhora não reivindica isso? Aí sempre vem assim, não, porque ali é um patrimônio tombado, mas já tem informações que ali não é um patrimônio tombado. Sim. Agora, doutora Elizabeth, assim, enquanto controle social, a gente acha importante sim a ampliação dessas unidades, mas mais importante do que isso é que a gente tenha na rede estadual uma ampliação dos serviços. Aqui está acontecendo eles arrendarem lá a Santa Casa. Não, por exemplo, nós temos o Hospital da Ilha. Certo? Mas é Estado. É isso que eu estou lhe falando. O Hospital da Ilha, em tese, ele iria desafogar essa demanda que vem de São Luís, porque iria ser um hospital porta aberta. Mas hoje é porta fechada. Porta fechada. Então, tu só entra lá por meio de regulação. Certo. Então, não adianta a gente botar mais leito, ampliar, porque a demanda ela vai continuar sendo crescente. Nós temos que ter parceiros que façam com que essa demanda seja polarizada. No estado do Maranhão, em termos de urgência e emergência dessa complexidade, nós só temos Socorrão 1 e Socorrão 2. Temos Imperatriz também, salvo engano, Socorrão, não sei qual é o nome que se dá lá, mas também parece-me que é Socorrão. Mas tem muita gente de lá que vem para cá, porque às vezes não dá. Então, assim, nós temos que pensar também, do lado do estado, uma alternativa para mas essa questão do Hospital da Ilha abarcar esse paciente, né, para sua extensão em relação ao município, já foi solicitado, já foi objeto de discussão dentro do Conselho? Certamente, ao longo de todos esses anos, é uma das reivindicações que a gente tem, né? Então, por exemplo, em 2017,
salvo engano, um pouco mais para frente, quando foi inaugurado, a gente já vinha no Conselho pautando essa discussão. Só que a gente não tinha retorno sobre a possibilidade. Hoje ele é porta fechada mediante regulação. Então, nós hoje do Conselho... Sei lá, é enorme, viu? Eu estive lá. Mas nós não gigantesco. conhecemos como é a estrutura interna. E se há essa capacidade Lá toda tem de essa receber, por que não muito colaborar grande. dessa forma, né? Quer dizer que vocês não podem forçar essa colaboração. Não, porque como é unidade estadual, também cabe ao Conselho Estadual, sim. né? E Poderia ser uma iniciativa do Conselho Estadual. é que eu acredito até que já tenha sido, né? Mas eu acho que cabe mais uma sensibilidade do governo do estado. A gente sabe que também o enfrentamento orçamentário é muito grande e sabe-se que uma vez que se abre um hospital desse, é um desafio para você manter ele. Então, a gente compreende que para o estado também não deva ser fácil, deve ser um desafio, mas é uma alternativa que o estado do Maranhão tem que fazer, porque senão vai ficar sempre socorrão 1, socorrão 2. Sempre naquela... Entendi. E essa extensão, doutor Pereira, do Socorrão 1 para a Santa Casa, houve participação do Conselho Municipal de Saúde para que isso acontecesse? Hoje, De que forma? olha, foi trazido pela gestão, na época, foi trazido para o Conselho essa questão de ampliação dessa área, desse espaço físico na Santa Casa, isso ainda na gestão de Dr. Abdon Murá, que era o provedor da Santa Casa. Então, foi aberto esse espaço. E está sendo até a visão da gente, à época, era que com essa construção desse hospital do estado, a gente pudesse ter espaço lá para atender a população e principalmente esses que vêm de outros municípios, de outras regiões. Mas isso nunca aconteceu, nunca foi sinalizado por nenhum dos governos que passaram na administração do estado. Não foi devolvido nada para nós de retorno quanto a isso. Nós vamos ter que fazer uma nova tentativa com o governo atual para ver se a gente consegue. Porque teve uma época que nem as ambulâncias que vinham do interior, as nossas ambulâncias aqui, se chegava com alguém na unidade do estado, tinha que voltar. Nós já passamos por tudo isso. E, como nós podemos dizer que nós somos resistentes, através de conversa e tudo, as ambulâncias voltaram a ser atendidas, mas ainda ficou pendente essa situação desse atendimento nesses hospitais de grande porte que o estado construiu aqui em São Luís. Mas a gente espera ainda alcançar alguma coisa. E a Santa Casa disponibilizou quantos leitos para o Socorrão 1? Eu não tenho, assim, Não tem um ideia. número. de cabeça também não vou ter, a gente pode buscar e repassar mais. Outra pergunta. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem poder de judicializar uma ação? Olha, nós Tem somos atribuição? deliberativos, né? O que a gente pode fazer é, por exemplo, eventualmente alguma conduta, buscar o Ministério Público e relatar aquele fato para que o Ministério Público possa instaurar uma ação civil pública ou algo do tipo, né? Mas a ação direta... Não tem, nós não tem não atribuição. temos essa atribuição. Até porque a gente não tem, vamos dizer assim, uma personalidade jurídica, né? O CNPJ e tal, a gente é quase que fosse... um órgão, né, uma entidade, mas não tem essa personalidade jurídica capaz de promover a ação direta. Eu estou verificando aqui, dentro do manual de vocês, do Conselho de Saúde, um ponto que me chamou a atenção aqui, o item 12 do sumário, né? Programa de Inclusão Digital, PID. Como é que se dá isso no âmbito do Conselho Municipal? Isso se deu anos atrás, mais ou menos antes de 2012. Os conselhos, Conselho Indígena, todos os conselhos existentes no Brasil tiveram. Existe o Conselho Indígena também? Sim. Mas é fora do conselho de vocês? Ele é vinculado a outro ministério. Mas existe, que é o chamado CIMI, Conselho Indigenista Missionário.
que existem esses conselhos. Será que na minha terra tem esse conselho municipal? Porque minha terra é dos Cricatis, Montes Altos. Com certeza. É provável. Provável que tenha, Provável. né, dos índios. Então, nós tivemos aporte do Ministério da Saúde, Uhum. dessa parte da inclusão digital, computador, antena, nós tivemos. Tiveram a Nós tivemos, não teve como se diz, vamos dizer, não teve manutenção, e terminou ficando obsoleto. não está atualizado. Ficou obsoleto. Em alguns lugares ainda funciona. Porque o computador era aquele computador Itautec, Uhum. aquele que ele é comprido. Eu chamo até que a carcaça dele serve para a gente criar peixe. Entendi. É porque no mundo que a gente está vivendo hoje, com toda a tecnologia, né? Até para otimizar o trabalho de vocês, seria importante também o uso da tecnologia, da inclusão digital. E vocês não têm feito essa reivindicação junto ao Ministério da Saúde? A senhora se reporta essa inclusão digital de qual forma, doutor? Como está aqui no sistema do Conselho, do PID? Porque assim, essa cartilha é uma cartilha nacional, né? Ela é nacional. Ela é nacional. Certo. Só que todos os conselhos, seja nacional, seja estadual, seja municipal, eles podem criar estratégias internas de melhor atender essa questão da inclusão digital. Né? Certo. Então, por exemplo, lá no Conselho Municipal de Saúde, nós temos uma sala que ela tem 2 computadores com internet, e aí até a comunidade que quiser se dirigir para lá tem acesso. Tem né? acesso. As nossas reuniões nós colocamos também virtual, justamente para que possa agregar a população que queira, enfim, acompanhar as nossas reuniões. Pois é, e esses instrumentos são todos patrocinados pelo Ministério da Saúde? Vocês recebem Não, eles foram. É antigo. Foi só uma vez. Nunca mais tiveram? Não. Foi só uma vez. Porque, na verdade, os conselhos municipais, eles, em tese, deveriam ter cada um seu orçamento. Né? Que é agregado à Secretaria de Saúde, esse processo de compra. Então, assim, E não tem um orçamento? o nosso de São Luís tem, mas nem todos os conselhos têm. Então, nós, anualmente, nós temos 128, ou 140, ou 160 mil reais para o custeio das nossas despesas no conselho. Só que, como eu lhe disse ainda há pouco, pela parceria da Secretaria, a gente tem muito mais. Sim. Porque hoje nós temos, por exemplo, segurança armada. E não tinha. Que não tinha. Segurança armada, se você fizer um cálculo anual, que você precisa ter em regime de 24 horas, só de segurança armada praticamente já vai um bom salário, um bom orçamento. Nós temos um Isso veículo... para sede. Para sede. Do Segurança conselho. Armada, do conselho, né? Conselho, Isso. porque como a gente também está numa região que é um pouco vulnerável, nós Certo. temos ar-condicionado, computadores, equipamentos, a gente tem que ter uma Tem segurança. veículo. Então, veículo, combustível, nós temos a secretária Isso é executiva, muito bom. nós temos data shows, equipamentos. Então, hoje o Conselho Municipal de Saúde, eu consigo dizer com bastante segurança para a senhora, é um dos conselhos mais estruturados do país, Do país. porque nós temos uma residência, Tem uma residência. uma residência do Conselho. Isso é muito importante. Outro ponto que me chamou aqui a atenção é que o que o conselheiro deve conhecer. Quando você fala esse item aqui 8, conhecer é dentro da estrutura SUS e da sua atuação também. Também. É tudo. Tudo. É tudo. Muito bem. Doutor Pereira, o senhor disse que está no conselho há quanto tempo? Eu sou fundador. O senhor fundador. O senhor está há mais de 20 anos. Desde 1993. Tem mais de... No Conselho tem mais de Municipal. 30 anos. 32. Tem 32 anos. De lá para cá, como é que o senhor pode pontuar o amadurecimento da comunidade em relação ao Conselho Municipal de Saúde? Olha, a minha avaliação é que mesmo havendo essa situação da troca de representação a cada mandato, ter que renovar 30%, a gente tem que dizer que ainda existe essa dificuldade, porque os nossos colegas não gostam de estudar. E sem ter conhecimento, você tem dificuldade na operacionalização das atividades do conselho. Por quê? O professor tem que se reciclar,
o advogado tem que se reciclar, qualquer profissional de qualquer área tem que se reciclar. O conselho, aqui a senhora vai encontrar aqui nas últimas páginas, o Ministério da Saúde, ele dispõe de um órgão que você pode ter toda a legislação possível. Além disso, você ainda pode assistir na televisão, na TV Brasil, semanalmente tem um dia de discussão com todos os órgãos, com o CONAS, com o CONASEMES, com o Conselho Nacional, tem discussão sobre controle social, sobre a política pública. Agora, só voltando à questão da remuneração que a senhora falou. Hospital veterinário, que é um excelente profissional. Mas também faz parte o profissional veterinário? O hospital veterinário. Do Conselho de Unidade, né? E do Distrito. Do Distrito. Voltando à questão da remuneração, Sim. E ela tem duas vertentes. Uma que sim poderia facilitar muito a atividade dos conselheiros, mas também tem uma outra vertente que é uma vertente até política. A gente sabe que, por exemplo, o Conselho Tutelar é muito disputado ao envolvimento por conta da remuneração, né? Não que eles não façam o trabalho, fazem, mas o trabalho político de eleição, na minha avaliação e experiência, eu acho que interferiria muito no Conselho, porque as pessoas iam estar mais preocupadas com a remuneração do que com a saúde. E a gente tem um distanciamento muito grande do Conselho da questão política. Tudo que nós falamos aqui, nada é aliado à política partidária. Inclusive, nossas eleições, que infelizmente tem que coincidir com o término do mandato do Executivo, nós só fazemos após o período eleitoral. Porque se for período eleitoral, todo mundo quer participar, influência, e a gente se distancia. Então, quando a gente faz vai se tornar mais independente, né? Uma crítica construtiva, a gente acha que o Estado precisa nos auxiliar disso, não é nada voltado à questão do secretário, do governador, nada. É da questão da política de saúde. E graças a Deus, no Conselho, a gente tem todos os conselheiros, eu posso lhe falar. Lógico, cada um com sua preferência política e ideológica, mas a questão política, ela é distanciada frontalmente, porque a gente discute política de saúde. Porque se a gente envolver política, aí acaba, é discussão. Entendi. Muito bem, considerando que o tema é grandioso, né? Mas nós temos um tempo aqui no podcast, vocês poderiam nos fazer as suas considerações finais? Eu, iniciando, eu quero agradecer a oportunidade e para eventuais convites, porque o controle social, para ser disseminado de forma geral, para a comunidade ter mais conhecimento, talvez haja necessidade de a gente voltar mais uma vez e já com os temas pontuados naquilo que a comunidade precisa mais conhecer. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e que a gente sempre está à disposição. Porque quem faz controle social é o missionário. Então, sempre tem que estar à disposição, qualquer hora do dia ou da noite. Obrigado. Só mais uma pergunta que eu esqueci agora, que me lembrei. Como tem sido a participação do Ministério Público dentro do Conselho Municipal? Muito boa. É a doutora Glória Mafra que... Na verdade, nós temos uma relação com as 3 promotorias de saúde, que é o doutor Herbert, que sempre quando a gente tem qualquer necessidade nos atende de imediato. A doutora Glória Mafra, que... enfim, está sempre junto com a gente, liga muito para a gente, para relatar as circunstâncias, para a gente poder agregar também. E a senhora que a gente tem essa grande, vamos dizer, essa abertura de diálogo, né? Então, o Ministério Público hoje, para a gente, é um parceiro fundamental. Assim como a Defensoria Pública também, essas instituições todas da Justiça que estão agregadas, por isso mesmo que a gente parabeniza a iniciativa do Ministério Público por esse dia de hoje, porque eu tenho certeza que esse dia de hoje vai ser disseminado para todo o restante do Maranhão. E todos aqueles conselheiros... Vocês façam divulgação, né, desse podcast para as comunidades respectivas, né? E dá uma animação para os conselheiros do estado do Maranhão compreender a relevância do seu papel, a importância de vocês estarem
estarem todos os conselheiros presentes nas discussões dos instrumentos de gestão, no processo de fiscalização e amadurecimento da política de saúde. Então, a gente só tem a agradecer esse espaço que a senhora tem nos dado para essa divulgação. Muito obrigada pela participação dos senhores, e hoje nós discutimos questões relacionadas à política pública na saúde, aos sistemas de saúde e outras temáticas ligadas ao Conselho. E é por meio do Conselho que a comunidade participa da gestão pública. Fiquem ligados ao nosso próximo episódio do podcast Imersus. Obrigado, Ministério Público agradece a presença de vocês e a colaboração imensa que vocês acabaram de fazer com o nosso projeto, principalmente com a população que precisa ser informada da importância e da atuação do Conselho Municipal da capital.